O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no começo desta celebração, eu fiz menção ao fato de que nós vivemos em toda a igreja o ano de São José. Por uma criatividade maravilhosa do Santo Padre, o Papa Francisco, por uma inspiração maravilhosa do Espírito, o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou a Igreja para viver o ano de São José, o patrono da Igreja de Cristo, o patrono universal da nossa Igreja. E, portanto, neste ano, queremos olhar para José, contemplar as manifestações das virtudes de Deus em sua vida, para que também nós possamos, nesta contemplação espiritual, aprender com José a colocar em prática na nossa vida a vontade de Deus. Uma vez que José foi um homem obediente, dócil, à vontade de Deus, e soube, pela ação da graça de Deus, acolher em sua vida os dons de Deus, a começar do dom que é a Virgem Maria e do mais precioso dom que é o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, uma vez que Deus o escolheu para ser Pai adotivo de Jesus. E ele soube acolher com muita fé, com muita responsabilidade, soube acolher estes tesouros de Deus. A Virgem Maria e o seu Filho, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante perceber em José o cumprimento daquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Quando perguntaram para ele: que devemos fazer para realizar as obras de Deus?
E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acrediteis naquele que o Pai enviou. E isso se cumpriu em José. Ele soube, pela graça de Deus, acreditar. Soube, pela graça de Deus, ter fé em Jesus como Filho de Deus Salvador. E por isso, José coloca em prática diversas virtudes cristãs. O Papa Francisco, por causa do ano de São José, publicou uma carta que se chama Patris Corde, onde ele coloca em evidência essas virtudes de José. Por exemplo, o fato de que José foi um pai no acolhimento. Essa capacidade que a fé nos dá de acolher na nossa vida o mistério de Deus, de acolher na nossa vida a vontade de Deus, que às vezes se manifesta também em situações que num primeiro momento não nos agradam. Não nos agradam. Nem sempre a vontade de Deus se manifesta através de fatos e acontecimentos agradáveis. Nem sempre. Por isso, nós contemplamos em José essa virtude, porque ele era um homem de fé. Pela fé, ele sabia acolher a vontade de Deus. Interessante que, nesse ponto da carta Patris Corde, o Papa Francisco diz: a vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Diante do mistério de Deus, mesmo tendo interrogações, José não procura explicar o mistério de Deus. José não procura explicar o mistério da vontade de Deus, mas ele trilha um caminho de acolhimento à vontade de Deus. E diz ainda o Papa Francisco: só a partir deste acolhimento, só a partir desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, uma história mais sublime, um significado mais profundo para a nossa vida. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Olha que coisa preciosa, diz o Papa Francisco. Por meio desse acolhimento na fé, esse acolhimento do mistério da vontade de Deus, o Espírito Santo nos dá o dom da fortaleza. Quem procura a todo custo, quem procura no seu dia a dia explicações para o mistério de Deus, explicações para o mistério da vontade de Deus, não acolhe do Espírito Santo o dom da fortaleza. É pessoa fraca, é pessoa débil, é pessoa que diante das adversidades da vida, diante dos sofrimentos, já reclama, é lamentação, é tudo acontece comigo, e assim por diante. Não tem fortaleza. Não tem fortaleza. Por quê? Diante das dificuldades da vida, dos mistérios do sofrimento, tudo é explicação. Tudo é busca de explicação. A pessoa tem que ter clareza da vontade de Deus. Quando José nos ensina o acolhimento.
essa capacidade de nós, pela fé, nos abandonarmos à vontade de Deus. Nos abandonarmos com coragem, lidando com as realidades difíceis da vida, com coragem, colocar em prática a vontade de Deus, colocar em prática os mandamentos do Senhor. Nós, no Evangelho também, aprendemos que na nossa vida há coisas muito mais importantes a escolher, há coisas muito mais importantes. Interessante que foram em busca de Jesus diversas pessoas, e quando elas se encontraram com Jesus, elas perguntaram para ele: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, e durante esses dias, os próximos dias, nós teremos os discursos de Jesus sobre o pão da vida, o pão do céu, que é o sacramento da Eucaristia. Interessante, Jesus diz para aquela multidão: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Quem não aprende o dom do acolhimento, da vontade de Deus em sua vida e, portanto, não acolhe do Espírito de Deus o dom da fortaleza, será uma pessoa que buscará Jesus somente para a resolução dos seus problemas. Uma pessoa que vai buscar Jesus, e claro, essa busca ela é importante, essa busca é valiosa, sim, mas não é a mais adequada. A pessoa que busca Jesus para a solução dos seus problemas, a pessoa que busca Jesus não para aprender dele o caminho da salvação, mas para ter pão, ficar satisfeito. E Jesus deixa claro: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esse esforço, irmãos e irmãs, que a fé nos dá para buscarmos os valores espirituais, mesmo sabendo que nós também temos necessidades materiais, necessidades corporais, necessidades para a nossa caminhada terrena, em meio a tudo isso, buscar os valores espirituais, buscar Deus por quem Ele é, e não porque Ele tem o poder de nos dar coisas boas, e não porque Ele tem o poder de solucionar os problemas da vida. Ele é Pai. E como Pai, sabe nos dar os bens melhores para a nossa salvação. É por isso que nós ouvimos na primeira leitura o testemunho de Santo Estevão, que soube perseverar no testemunho de Jesus Cristo, mesmo sendo perseguido, repreendido, e como nós sabemos, por conta desse testemunho, ele foi morto, ele viveu a realidade do martírio por apedrejamento. Mas por quê? Porque ele tinha fé. Por causa dessa fé, Estevão soube acolher a vontade de Deus também na dor, também no sofrimento. E aí ele tinha essa virtude da fortaleza para enfrentar as diversidades da vida, perseverando no testemunho da fé. São graças que o pão eucarístico nos dá. São graças que nós vamos acolher hoje por meio do sacramento da Eucaristia, para que possamos, segundo o testemunho de José,
acolher Deus em nossas vidas por quem Ele é, não porque Ele nos dá coisas boas, mas por quem Ele é. Que nós tenhamos esse coração repleto de gratidão a Deus pelas maravilhas que Ele tem manifestado em nossas vidas e, sobretudo, porque Ele nos dá o dom da fé para saber acolher Sua vontade, mesmo quando nós não entendemos, e nesse acolhimento nos tornarmos ainda mais fortes no testemunho de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.